Vamos juntos para a capa do Metrópolis.com. A gente já abriu aqui o nosso Acorda com uma matéria importante sobre o spray de pimenta para as mulheres, mas aqui na capa do Metrópolis.com tem todos esses outros assuntos que eu pontuei que vão ser muito importantes para essa sexta-feira aí, que a gente vai falar muito. Olha lá, a manchete principal, né, que abre o Metrópolis.com é: Estados Unidos taxa produtos brasileiros em até 37,5% a partir de hoje. Vamos falar muito sobre isso. E na coluna lateral aqui, que é sempre também muito importante, tem matéria sobre o Flávio Bolsonaro. É do Igor Gadelha, nosso colunista, que diz: após vídeo, o Flávio planeja gesto a Michele durante a convenção do PL. Brigaram, depois fizeram as pazes, teve aceno dos dois lados e a Michele, já durante a semana, tinha essa expectativa de que a Michele poderia participar da convenção nacional do PL. Só que tinha o entendimento de como vai participar se eles não estão nem se falando. E aí ontem teve o aceno da Michele de que sim, aceita os pedidos de desculpa do Flávio Bolsonaro. E aí agora sim, ela é realmente esperada lá para o lançamento da candidatura do Flávio Bolsonaro. A gente vai falar muito sobre isso. Vamos começar por aí, dentro da política brasileira. Nessa quinta-feira, enteado e madrasta postaram vídeos selando a paz, depois de momentos de muita tensão no último mês e colocando um suposto ponto final da polêmica entre os dois. Quem vai trazer mais detalhes é a nossa Marília Ribeiro, que já está aqui ao vivo com a gente. Muito bom dia, Marília. Muito bom dia, Nath, a você, a quem nos acompanha. Boa sexta-feira para todos nós, né? Vamos lá. Nath, há quem acredite que a paz foi selada com a publicação do vídeo do senador Flávio Bolsonaro e com a resposta da Michele. Vale a gente relembrar que o vídeo foi publicado na rede social do senador e pré-candidato à presidência da República ontem à tarde, onde ele acabou destacando ali, né, o papel da Michele, pediu desculpas caso tenha a ofendido de alguma forma e que é necessário nesse momento se unirem. Em um primeiro momento, Michele Bolsonaro, ela apenas curtiu a publicação feita por Flávio Bolsonaro nas redes sociais, mas diversos aliados de Flávio acabaram comentando, afirmando que é apenas uma briga de família, que tudo seria resolvido. Pouco tempo depois, nós tivemos, então, a resposta da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e também em um vídeo em que ela disse que aceitava as desculpas de Flávio Bolsonaro e que eles iriam conversar, porque o plano deles era muito maior e que tem o líder ali na figura de Jair Bolsonaro. Agora fica aí várias questões, né? Várias janelinhas em aberto. Por quê? Porque sábado agora, dia 25, nós temos a convenção do Partido Liberal que deve oficializar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República. Existe ali uma expectativa da presença da ex-primeira-dama, se ela vai comparecer ou não, fisicamente ou de alguma forma, se ela deve participar dessa convenção. E também existe expectativa ali dela participar também da convenção do Partido Liberal aqui no Distrito Federal, essa convenção que está marcada para o dia 2 de agosto. Mas, por enquanto, Nath, o que nós temos são apenas expectativas, conversando com alguns aliados ali da Michele Bolsonaro, principalmente, o que falaram ontem é que ela estava aguardando, sim, esse aceno público de Flávio Bolsonaro para, então, definir se daria apoio ou não à sua candidatura. De acordo ali com a própria Michele, tudo isso acabou sendo costurado e a Milena Teixeira, nossa colunista aqui do portal, também trouxe que toda essa costura do diálogo, do texto, né, feito ali por Flávio e por Michele, foi ali orquestrado, né, pela governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Além dela, a Michele acaba citando também a senadora Damares Alves, que sempre esteve ao lado dela, que elas são amigas e que esse vídeo deve sim selar a paz entre ali os dois personagens, né, Flávio e Michele Bolsonaro. O que a gente precisa, de fato, é aguardar, saber se isso vai acontecer ou não, porque claramente Flávio, Michele, Carlos, eles não se dão. Isso é público, Nath. A gente viu isso acontecer quando o ex-presidente Jair Bolsonaro estava preso na Superintendência da Polícia Federal, quando começou a história do palanque lá no Ceará,
que é público, que eles não se dão, mas que nesse momento eles precisam se unir, porque o Flávio Bolsonaro precisa da Michelle no seu palanque, porque ela consegue atingir um eleitorado que Flávio Bolsonaro ainda não conseguiu, que são ali as mulheres e o público evangélico, que a Michelle tem ali grande aderência por parte desse público, e ele precisa dela. Valdemar Costa Neto falou até aqui com a gente no contexto que precisaria, sim, da Michelle no palanque de Flávio Bolsonaro, que isso poderia acontecer. Agora, se vai ter efeito ou não, a gente precisa acompanhar, porque Flávio Bolsonaro, ele não precisa apenas da Michelle Bolsonaro, mas ele precisa também resguardar ali a sua figura, que está bem desgastada ao longo dessa pré-campanha, Nath. É isso mesmo, Marília. Eu já vou chamar o terceiro elemento que está com a gente aqui no estúdio. De todas as sextas, esse é o time oficial do Acorda Metrópolis, é o coordenador de política do Metrópolis.com, Gabriel Bus. Bus, muito bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. Será que se sustenta? Acho que essa questão que a Marília está trazendo é bastante importante, porque a campanha nem foi para as ruas, né? Todos aí fazem um aceno para que o PL consiga sair vitorioso, consiga fazer uma boa campanha, não só para o Flávio Bolsonaro, né? Mas se a campanha nacional não está boa, isso talvez respingue para as outras, né? O PL tem um interesse muito grande, né, no Congresso, a gente vai renovar os senadores, também vai ter uma renovação de deputados, enfim. Então é um aceno importante, com certeza, mas precisa saber se sustenta, né, durante 3 meses. E 3 meses extremamente tensos. São 3 meses de briga pública, né? Não só dentro das campanhas, mas de uma campanha contra a outra. Pois é, Nath. Bom dia para você, bom dia Marília, bom dia para quem está nos assistindo também. Prazer sempre estar aqui. É desafiador o cenário para Flávio Bolsonaro. E, como bem pontuou a Marília, precisa saber se vai surtir efeito no quesito prático. Por quê? É importante a gente falar uma coisa bem óbvia para quem está tentando interpretar tudo o que está acontecendo. O movimento entre os dois não é orgânico, não é um movimento natural, é um movimento por pressão. Flávio Bolsonaro pede desculpas por Michelle porque vive seu pior momento na campanha eleitoral, na pré-campanha, não nem chegou na campanha. E por que é o pior momento da campanha dele, né, dessa pré-campanha desde que ele foi escolhido? Porque, para além dos escândalos da qual a gente falou aqui nos últimos meses, das crises que foram criadas, da relação que foi revelada com Daniel Vorcaro, depois, nessa semana, a coluna de Tássio Lohan trouxe aí as notas que foram emitidas ali, depois canceladas por Flávio, empresas ali ligadas a Vorcaro, enfim. Apesar de todas essas crises, do escândalo da relação, há nesse momento um problema político para Flávio Bolsonaro, que é a falta de um vice-candidato. Ele não tem um candidato para ser vice. E pior, ele não tem o apoio de nenhum partido até agora. É muito grave ele estar a um dia da Convenção Nacional e não ter pelo menos um partido ali do Centrão ao seu lado. Ele não tem isso nesse momento e ele está correndo para buscar isso. Então, para além das crises que atingem a imagem, existe um problema político. E aí vem, sim, o vídeo em que ele agracia ali Michelle, faz elogios, faz um gesto público. E me chama a atenção a forma com que Michelle reage, que também não é natural, né? A gente percebe que foi planejado, é um texto que ela está ali lendo, e ela cita algumas coisas que me chamaram a atenção, porque ela colocou algumas condições para fazer esse vídeo. Porque a gente olha elementos do texto e percebe que ela colocou limites, porque ela fala assim, aceito seu pedido de desculpas, entendo que você concorda, as pessoas têm o direito de errar, ela fala, né? As pessoas erram e elas têm o direito de ser perdoadas, ela fala isso. E ela também fala o seguinte, você sabe que eu gosto muito da verdade. Então, ela dá algum tipo de indireta, porque ela fala isso, não é uma ponta solta. E, por fim, ela termina, mas nós vamos conversar, né? Vou sentar na mesa com você e nós vamos conversar. Ou seja, ela não dá um apoio direto falando assim, Flávio é meu candidato, vamos estar juntos em todo momento. Ela fala em união, ela fala em se juntar, de fato, mas ela coloca um ponto ali limite de vamos primeiro conversar e depois, aí sim, virá esse apoio mais formal. E aí, claro, os dois lados trabalham para fazer gestos.
há, neste momento, uma avaliação de que ela não vai comparecer em São Paulo amanhã. Já está muito perto, muito em cima. Existe toda uma programação que ela faz quando ela sai, porque ela cuida do ex-presidente Jair Bolsonaro, tem todo um esquema ali na casa dela. Então, não há uma previsão, mas pode ser que ela grave um vídeo para a convenção, o que já seria muito positivo. É importante a gente trazer o elemento de que ela foi descartada quase um mês atrás, quando o vídeo foi revelado, o PL a tratou muito mal, e isso não se apaga, Nath, em um vídeo de 1 minuto e meio. Então, tem muita coisa para acontecer até a campanha de fato. E outra, este movimento, neste momento, não é natural. É um movimento ainda muito engessado, que está sendo construído a várias mãos. Não é só por um gesto de Flávio, nem por um gesto de Michele. Tem muitas pessoas por trás tentando apaziguar. Neste momento, aparentemente, paz selada. Se essa conversa que vai acontecer vai, de fato, selar a ponto de Michele subir no palanque, é uma incógnita. É isso. E tudo é simbologia, né, na política. A gente precisa ver como vai ser exatamente isso na convenção amanhã, se Michele vai ou não. Ela não indo é simbólico, porque mostra que realmente a situação não está legal, né? Ela poderia se esforçar ao máximo para estar presencialmente com o enteado, retomando essa relação. A gente não faz ideia ainda do que vai acontecer com a Michele politicamente falando, né? Se ela vai se lançar senadora. Teoricamente, na convenção nacional, isso poderia ser falado. Não sabemos ainda como que vai ser isso tudo. Um vídeo é um aceno também importante, mas estar ali, abraçar, encostar no Flávio é bastante diferente e distante do que aparecer no vídeo, né? Bastante distante. A gente vai acompanhar uns trechinhos dessas falas todas de Flávio e de Michele Bolsonaro, e aí a gente chama mais um elemento para a nossa conversa toda. Vamos começar com a do Flávio? E a gente vai, daqui a pouquinho, ter esses trechinhos deles, que são basicamente isso tudo que a gente está falando aqui, mas caso você não tenha visto ainda, dá para você ver aqui no Acorda. Então, enquanto a gente está separando esses trechinhos, vou mandar o meu abraço para todo mundo que está com a gente na nossa live. A Neide acabou de chegar, também o Weber, tem o Eduardo, o Acácio, tem também o Siker, a Olga, o João, o Felipe, tem o Osni, tem a Adelaide, que estava ontem com a gente aqui, o William, que está sempre com a gente. William, fazia tempo que você não dava bom dia aqui pra gente, hein? O Lucas Pedrosa também está todo dia aqui com a gente. Valeu, Lucas. Júnior e mais um montão de gente que está mandando mensagem aqui. Continua mandando, dá o seu like na nossa live. Vai chegando devagarinho. Esse é o nosso primeiro grande assunto com rodada de análise, Flávio e Michele Bolsonaro. Inclusive, é a pergunta da enquete de hoje. Você acha que a trégua entre Flávio e Michele Bolsonaro é para valer? É a pergunta de $1 milhão dentro aí da campanha do Flávio Bolsonaro. Para 54% da nossa audiência, sim, eles estão numa trégua oficial, real, que realmente existiu. E para 46%, ou seja, não está uma diferença tão grande, não. Muita gente, portanto, também não acreditando nessa trégua dos dois.